Com certeza você já se pegou pensando alguma vez o que é que eu gosto ou como saber, como descobrir as coisas que eu gosto, o que eu quero fazer, quais áreas eu quero seguir. Então é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho nesse vídeo. Bora comigo? Oi, você que está me assistindo, tudo bem? Eu espero que sim, eu sou a Júlia e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu sou licencianda de Ciências Biológicas e estou agora no 4º semestre da faculdade e resolvi gravar esse vídeo com uma lista de coisas que você pode fazer para descobrir o que você gosta. Não só na faculdade ou em qual área você vai seguir, mas para qualquer coisa na sua vida. Então espero muito que vocês gostem de acompanhar. Bora comigo? A primeira coisa da lista, eu tô com ela aqui do meu lado no computador, é descobrir e explorar os seus interesses pessoais. Quais são as atividades que você faz, os hobbies que você tem, que você gostaria de ter, quais são as coisas que você pratica e como você descobriu o seu interesse por essas coisas. Então, por exemplo, eu patinava quando eu era menor, eu fazia patinação. E como foi que eu descobri esse meu interesse? Eu comecei a fazer aulas assim normais, porque oferecia na época na escola que eu fazia, uma empresa diferente no caso da escola, né? Uma empresa terceirizada, usava a estrutura da escola. Então comecei a me interessar, assistir algumas aulas, algumas amigas minhas já faziam. Comecei a me interessar, comecei a fazer, comecei a ficar boa naquilo e entrei para as turmas de competição. Competi várias vezes, mas com o rumo da vida as outras coisas foram surgindo e eu acabei não patinando mais, então hoje eu não patino. Eu ainda tenho os meus patins guardados, mas foi uma coisa assim que eu fazia como hobby, sabe? E no momento que aquilo começou a se tornar uma pressão, uma comparação, algo exaustivo e que me exigia muito fisicamente, eu acabei largando, mas por um bom tempo da minha vida foi um hobby, foi uma atividade que eu fazia. Então se questione o que você faz hoje ou o que você fez e quais foram as intenções, os propósitos, o porquê você decidiu fazer aquilo que você fazia. Por exemplo, andar de skate, ou sei lá, fazer teatro, aula de canto, aula de música, algum instrumento. Sempre a gente é influenciado por alguma coisa para fazer essas atividades. Então se questione o porquê de você fazer as atividades, os hobbies que você faz hoje ou o porquê você fazia quando você era menor. A segunda coisa da lista, que eu também considero assim o mais importante, é a questão do autoconhecimento e da reflexão, porque você precisa se conhecer como pessoa, quais são os seus gostos, o que você gosta naquilo que você gosta, mais especificamente ainda, e refletir sobre todos esses seus gostos, sobre as experiências que você já viveu. Por exemplo, eu sou posso dizer assim, uma amante de coisas mais analógicas. Então, por exemplo, eu ganhei de aniversário essa Instax aqui, que eu sou apaixonada por tirar essas fotinhos aqui Polaroid. Então, o que é que eu gosto nisso? Porque já foi uma grande febre um dia ter uma Instax, fazer fotos assim em Polaroid. Quem não tinha ainda conseguia imprimir, né? Na internet tem diversos sites, aplicativos que colocam a moldurinha Polaroid, você imprime. Então, o que eu gosto nisso, né? Por que agora, digamos assim, depois que passou essa febre, eu comprei uma? Porque eu gosto dessa coisa de registrar os momentos, e é uma coisa assim minha desde pequenininha, desde os meus pais, que sempre tiveram câmera filmadora. Então eu amo registrar os momentos, registrar aquilo que eu tô vivendo naquele momento e ter uma câmerazinha assim que a impressão sai na hora da foto, na hora daquele momento, ter na mão, sabe? Ter físico aquele momento não tem explicação. Eu amo, eu comprei até um albinho, inclusive, para colocar todas essas fotos, enfim, fotos de viagens, de momentos especiais. Então eu consigo ver, porque a gente tira muita coisa com o celular e fica guardado tanto no celular como no computador e acaba revelando nunca. E quando vê, perde esses arquivos e são memórias e histórias que são apagadas, né? Então eu gosto muito da Instax por ter essa coisa física, sabe? Ter os momentos ali na palma da mão. Então eu sou muito apaixonada, assim,
nessas coisas. E é uma coisa que eu gosto desde pequenininha, tirar foto, fazer esses registros. Então, fazer essa autorreflexão sobre você mesmo, sobre se autoconhecer, entender as coisas que você gosta. Por que eu gosto da biologia? Por que eu faço faculdade de biologia e de marketing hoje? Então, muito das minhas decisões que eu tenho hoje, que eu vivo hoje, vem lá da minha criança, vem lá da Júlia criança, da Júlia adolescente, que foi as coisas que eu vivi, que foi o que aconteceu na minha vida ao longo dos anos, que foram decisões que foram influenciadas para mim fazer o que eu faço hoje. Eu já contei em outros vídeos aqui no canal, mas vou reforçar mais um pouco que quando eu tinha 12 anos, os meus pais compraram uma floricultura, então desde os 12 anos eu tô inserida nesse meio de natureza, de flores. Então, quando chegou a hora de eu decidir a faculdade, eu nem hesitei que seria, então, relacionada a alguma coisa à biologia, à natureza, para mim entender como que as plantas funcionam, como elas são produzidas, e não só falando em natureza, mas também na amplitude industrial, né? Como que as plantas chegam até nós, começar a entender toda essa logística. E muito também tenho na veia o marketing, né? Porque, então, desde nova, desde que a gente tem a floricultura, sou eu que faço todo o marketing, todas as postagens, todo o conteúdo. Então, também tem um pouco disso, desse lado. Eu digo que meu cérebro é 50% marketing, 50% biologia. Então, nesse ano, agora em 2023, surgiu a oportunidade de eu fazer essa faculdade de Economia da Influência Digital e eu também não pensei duas vezes, comecei a fazer, porque são as duas coisas que eu mais amo. Mas o que eu quis dizer com tudo isso é que essas decisões, esses meus gostos, eles foram influenciados pelas minhas vivências, por o que aconteceu comigo quando eu era menor. Então, se você tem dúvidas, tô no terceirão, chegou aquele ano de eu escolher que faculdade eu quero seguir, ou não quero por um ano fazer faculdade, quero tirar meu ano sabático, sei lá, como que eu vou descobrir o que eu quero ser, o que eu quero fazer no futuro? Uma dica muito, muito legal é revisitar a sua infância, né? Conversar com os seus pais, o que você gostava de brincar quando era criança, quais eram os seus brinquedos favoritos, como você se comunicava bastante, você era mais quieto, mais tímido. Eu adorava brincar de professora, então hoje estou aqui fazendo licenciatura. Ainda não tenho certeza se eu quero ser professora, mas parte da minha criança interior já sabe que ela quer ser professora. Então, revisitar o seu passado, a sua infância, é uma coisa muito rica e que vai trazer, assim, muitos detalhes para sua história hoje. Vai te dar explicações dos seus gostos e daquilo que você faz hoje. Outra coisa muito interessante é experimentar coisas novas. Sair da zona de conforto. Você nunca vai saber se você gosta daquela coisa se você nunca fizer ela. Se você continuar só imaginando, só no imaginário, como seria minha vida se eu tivesse feito tal coisa. Vai lá e faz, depois o arrependimento bate e você tentou pelo menos. Então, experimentar coisas novas, sempre sair da zona de conforto, né? Eclodir essa nossa bolha em busca do novo, em busca de novas experiências, é uma coisa que ajuda muito. Outro ponto que eu trouxe aqui na minha lista é a questão do Passion Mindset e Fixed Mindset, que é a questão do pensamento aberto, ter essa mente mais aberta e ter uma mente fechada. Para a gente descobrir o novo, viver novas experiências, sair da nossa bolha, é muito importante a gente ter uma mente aberta, sabe? Não enxergar só na linha dos nossos olhos, enxergar abertamente o mundo ao nosso redor e se permitir viver, não viver nessa coisa de não, eu não posso isso porque eu acredito nisso, naquele outro. Então, ter essa mente aberta, sabe? Para o futuro, para a era digital, para todas as coisas que a gente vem vivendo nesse momento atual. Então, compartilhar também de pessoas, exemplos de pessoas que mudaram o seu modo de pensar, algum livro que fez a diferença no seu mindset, enfim, coisas que despertaram a tua paixão. E eu tenho certeza que as nossas paixões, elas são despertadas porque a gente tem uma mente aberta. Então, quem tem uma mente muito fechada não consegue ir além daquilo que já vive. Então, sempre tenta manter uma mente aberta para o novo, para novas experiências, para sair da sua zona de conforto, sair da sua bolha, porque é só assim que a gente vai vivenciar novas experiências, né? Não tem mais muito o que falar.
Outra questão que também está muito relacionada ao nosso mindset é a questão das influências externas e da autoexpressão. Porque muitas vezes a gente se autoanula, se é que essa palavra existe, perante a outras pessoas. A gente tenta se diminuir para caber nas caixinhas que nem foi a gente que criou. Então, fazer determinada faculdade porque seu pai, sua mãe, sua família fizeram essa faculdade ou em tal lugar. Aquela coisa que a gente vê nos filmes quase, sabe? Ah, eu preciso fazer em tal faculdade porque toda a minha família é dessa faculdade. Então, tentar caber nessa caixinha que não é sua. Porque a gente não tem como a gente entrar numa caixinha que não foi moldada por nós, que não tem as nossas vivências, que não tem as nossas experiências. Então, tentar fugir dessa pressão. Eu sei que é difícil e infelizmente é uma realidade que muitas pessoas sofrem de ter que se adequar à caixinha dos outros, mas no momento que o seu mindset vira e que você começa a entender que não dá pra continuar, que isso não é uma forma sustentável de continuar vivendo, as coisas começam a mudar e você começa a ver o mundo com outros olhos. E mais uma coisa muito importante é entender que pode mudar com o tempo, sabe? Os nossos gostos, os nossos interesses, eles podem mudar com o tempo. E isso é uma coisa natural de acontecer, porque a Júlia do ano passado não é a mesma Júlia desse ano. E eu fui mudando, fui me moldando conforme as coisas que eu fui aprendendo, vivenciando. Então, consequentemente, os meus gostos e os meus interesses também foram mudando. Então, é muito importante a gente estar aberto a essas mudanças e entender que mudanças acontecem com o decorrer do tempo. É óbvio, né, que os interesses vão evoluir ao longo da nossa vida. Não tem como continuar sempre os mesmos interesses. Coisas que você gostava quando era menor, você pode não gostar mais, como é o meu caso que eu contei no início do vídeo com a patinação. Não é que eu não gosto, mas na época eu me entregava tanto, eu era tão apaixonada por aquilo que eu não podia respirar sem. E hoje eu estou aqui, né? Há mais de 5 anos, mais ou menos, 4 anos, sem fazer patinação, sem nem sequer patinar. Então, naquele momento da nossa vida, aquilo pode ser aquela coisa que a gente se dedica totalmente para aquilo, sabe? A gente se doa, a gente dedica tempo, a gente dedica esforço, esforço físico, mental, enfim. E quando a gente tá para terminar aquilo, a gente acha que não vai ser capaz de viver sem, mas a gente sim. Então, porque foi uma coisa que foi mudando ao longo do tempo, quem sabe determinadas situações foram ocorrendo para que você não gostasse mais tanto daquilo como você gostava naquela época, sabe? Então, tá aberto a entender que os nossos gostos e interesses mudam ao longo do tempo também vai te ajudar muito a encontrar o que você gosta. Porque vai tirar das nossas costas esse peso da culpa, sabe? Do porquê eu não gosto mais disso se eu gostava tanto quando eu era menor. Ou vivi tantos anos fazendo aquela coisa. Mas começa a perceber, a pensar, a refletir quais situações que foram acontecendo para você parar de gostar daquilo, sabe? Não talvez que você tenha parado totalmente de gostar, mas você parou de frequentar tal lugar ou parou de fazer tal atividade com a frequência que você fazia. Então, entender o por trás de tudo é uma coisa que vai nos ajudar muito a entender o que a gente gosta de fazer agora. Porque o que a gente fazia, como eu falei no início do vídeo, tem muita influência no que a gente faz e no que a gente é hoje. Então, entender o que te fez parar de gostar ou parar de fazer determinada atividade vai te ajudar a compreender o porquê tu é assim agora, o porquê tu faz o que tu faz. Então, enfim, é umas noias assim de autoconhecimento, mas quanto mais a gente se entende, mais a gente vai se entender, e não tem ninguém que conheça melhor a gente do que nós mesmos. E basicamente as dicas que eu tinha separado aqui do lado da minha listinha foram essas, mas o principal assunto que eu quero comunicar nesse vídeo é: se você sentiu alguma dúvida no seu coração, vem vindo assim com esse sentimento de incerteza sobre o que você faz, sobre o que você quer fazer, tenta revisitar a sua história, procura álbuns de foto com coisas que você tinha quando era pequeno, como era a decoração do seu quarto, como era a casa que você morava, quais roupas você vestia, tudo isso comunica o que você é hoje e quais são os seus gostos e interesses de hoje. Então, ter, é óbvio também, esse acesso
a todas essas coisas, poder conversar sobre como você era quando pequena, quais as memórias que as pessoas têm de você, vai te ajudar a construir melhor e mais, posso dizer assim, uma história mais autêntica de quem você é hoje. Você vai começar a entender o porquê dos seus gostos e dos seus interesses de agora. Então eu espero que esse vídeo ele tenha ficado claro. Talvez eu tenha sido um pouco confusa nas coisas que eu trouxe, mas nos autoconhecer vai ajudar muito nessa nossa jornada, sabe? No que a gente gosta de fazer, vai nos revelar para nós mesmos algo que já estava nas entrelinhas lá na nossa infância. Então, porque é uma fase mais pura da nossa vida, então todas as coisas que a gente fazia, de certa forma, elas não tinham, assim, tanta influência por trás como a gente tem hoje, sabe? Porque às vezes a gente vai enxergar ao caminhar na rua, uma pessoa vestindo tal roupa e vai, nossa, como eu gostei dessa roupa, vou encontrar uma parecida. Tem muito também nessa era digital agora de encontrar um post na rede social, meu Deus, eu quero muito produzir um conteúdo assim parecido, mas não tentar entender o porquê você gostou daquilo, sabe? Quais foram os elementos que te fizeram gostar daquilo. Uma coisa que eu adoro muito é utilizar o Pinterest. Se eu pudesse, eu passava horas e horas e horas nesse aplicativo, porque para adquirir referências, elementos, tudo, é uma rede social, assim, perfeita. Não sei nem se dá pra chamar de rede social, uma rede de pesquisa, de busca, enfim, porque tem muitas inspirações, muitas tendências pra gente ficar de olho, né, do que vai acontecer, mas principalmente buscar reforçar esses elementos que você já gosta. Então eu tenho várias pastas com mood boards, com vision boards, do quadro dos sonhos, essas coisas, e olhar para ele como um todo e ver quais são os elementos que mais predominam, são as coisas que eu mais gosto e me constituem como pessoa. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo no canal, se ainda não é inscrito por aqui, me seguir no meu Instagram, vou deixar o arroba aqui na tela. E é isso, se cuida, amigo. Beijão e tchau!